Bem-vindos ao videocast Família Muda Tudo, um projeto que tem o objetivo de evitar que você bata tanto a cabeça quanto eu bati quando eu cheguei aqui em 2015 nos Estados Unidos com a minha família. E por isso eu convido outras pessoas com histórias de vida, né, de suas famílias e tal, para compartilhar suas experiências, e convido também profissionais, né, pessoas que têm alguma área específica que eles entendem bem, né, que são bem especialistas para te ajudar a tirar suas dúvidas. No caso da minha convidada de agora, ela une as duas coisas. Ela vai falar sobre a experiência dela como imigrante, né, ela chegou aqui muito tempo atrás, chegou com o facão aqui em Orlando, tirando todo o mato. Mas ela também é uma super especialista na área fiscal e ela entende muito do assunto, ela vai tirar todas as nossas dúvidas, não sei, mas grande parte das nossas dúvidas. Tudo bom, Carol? Tudo bem, Tati. Muito obrigada pelo convite. Parabéns pela iniciativa do canal, porque a gente sabe o quanto o brasileiro, né, precisa dessas informações e o quanto a gente quebrou cabeça quando a gente chegou aqui para descobrir os caminhos certos, né? Pois é, e você é mais do que eu, né? Porque eu cheguei a 8 anos, você chegou a 20. Eu cheguei na época que a gente, até hoje, né? Orlândia. Então, Orlando se resumia International Drive, Sand Lake e algumas áreas, assim, principais. Então, nós não tínhamos. Como eu te disse, no caminho para cá hoje, eu falei, gente, Orlando cresceu de uma forma nos últimos 15 anos que é, assim, inacreditável, não para. Onde você vai é obra, é obra, é obra. Mas quando eu cheguei, não tinha nada disso. Quando eu cheguei, era muito mais complicado da gente conseguir informação. A internet também não era como hoje. Exato. Você não tinha essa facilidade. Eu vou no Google procurar. Não tinha, não existia, né? Então era o boca a boca mesmo. Mas hoje em dia, mesmo tendo, eu acho que a pessoa tem que tomar muito cuidado com o que ela lê, com o que ela ouve, porque tem muita gente vendendo facilidade. E mudar de país não é fácil. Eu concordo, e a gente vê hoje muitos canais, os quais eles vendem vistos, eles vendem mudança, eles vendem escola, eles vendem casa. É claro que existem pessoas confiáveis e boas no mercado, sim, mas assim, sempre que escutar alguma coisa, ou que assistir um podcast, que assistir um vídeo no YouTube, tenha certeza da origem desse profissional e quem realmente essa pessoa é. Porque a gente que trabalha... E qual o objetivo da pessoa com aquilo que ela está falando? A gente que trabalha com o público, eu vejo assim tanta barbaridade que eu falo, meu Deus, dói o coração de você ver as situações que as pessoas se colocam por acreditarem. Um canal lindo, uma pessoa falando super bem, fala que entende tudo, a pessoa vai lá, segue todos os passos. Quando chega no momento, desaba todo aquele sonho, né? E aí o sonho americano, aquela coisa, grande expectativa que todo mundo tem, desaba por causa de um mau aconselhamento. Exatamente. Então, muito cuidado. Esse é um ponto bem importante, eu acho, hoje em dia, com essa... todo mundo fala, todo mundo faz canal, mas vamos investigar a origem da pessoa para antes a gente começar a acreditar e seguir o que essa pessoa está falando. Exatamente. Por isso que nasceu o podcast, para ajudar as pessoas de fato, trazendo especialistas, trazendo pessoas que vão contar aqui sem filtro como é a mudança de país. Por exemplo, você, 20 quantos anos atrás? 24 anos. 24 anos atrás. Você foi morar em Orlando. Como é que foi isso? Gente, foi assim, eu sou muito imediatista, né? Essa questão da hiperatividade, de tudo para ontem. Eu tinha acabado de terminar a faculdade de Direito no Brasil, estava super insatisfeita com a minha vida no Brasil. E o lugar onde eu nasci também, um sentimento estranho. Eu lembro desde quando eu era muito nova no Brasil, eu às vezes voltando para casa, saindo da faculdade, alguma coisa assim, eu dirigia assim pelas ruas da cidade e eu falava, eu não pertenço a esse lugar. Eu adoro Campo Grande, Mato Grosso do Sul, adoro a cidade, uma cidade linda, comparada com algumas cidades do Brasil, ainda a gente tem um nível de violência que não é tão alto, então uma cidade agradável, mas eu não sentia que eu pertencia àquele lugar. Eu tinha uma coisa assim na minha cabeça que eu também não sabia onde era. Aí, coincidentemente, o meu irmão, nós fizemos hipismo muitos anos no Brasil. Adoro cavalo. Também. Mais um ponto em comum. Eu e a Carol, olha, gente, o papo aqui vai até amanhã, vocês podem se preparar, espero que vocês estejam bem confortáveis, deitados no sofá assistindo o papo, porque, né, Carol, porque a gente vai até amanhã bater papo aqui. Com certeza. E aí o meu irmão recebeu um convite, um amigo de infância dos meus pais, acabou que se tornaram nossos amigos na Ípica. E meu irmão recebeu um convite que ele estava comprando um Aras em Longwood. E ele falou assim, João, vamos comigo? Aí meu irmão era mais jovem que eu, meu irmão acho que tinha 17 quando veio. Eu vim com 19, aí ele tinha 17. E meu irmão veio. E nós nem conhecíamos, né? A gente conhecia a Disney quando nós viemos com 15 anos. Ele veio com a cara e com a coragem. Aí, 1 ano e uns 4 meses depois, foi o dia da bendita ligação, da mudança da minha vida. Eu acordava muito cedo para a faculdade, meu irmão me ligou e falou, e aí, Cá? E a gente quase não se falava, porque a correria dele lá, a correria dele aqui, quer dizer, a minha no Brasil.
E ele falou, Cá, por que você não vem passar um tempo aqui? Aí eu falei, João, eu vou. Eu falei assim, deixa eu dar uma olhada na passagem. E coincidiu que naquela época o dólar estava 1 para 1. Nossa, e a hora que que eu fui olhar a delícia. passagem, tinha uma passagem, eu acho que eu paguei $350. Nossa. Aí eu olhei a passagem, liguei pra minha mãe. Nessa época eu tinha acabado de sair da casa da minha mãe, estava começando a morar sozinha, iniciar a minha vida de adulta, de independente. Falei, mãe, tô indo embora para os Estados Unidos. Você tá louca? Já não passa seu irmão? O que você vai fazer lá? Aí eu falei, tô indo, Paty. Eu falei com ele 7 horas da manhã, eu embarquei 6 horas da tarde. Ah, no mesmo dia? 6 horas da tarde. 6 horas da tarde. Para você ter uma ideia, o meu pai chegou no aeroporto, meu avião já estava saindo, quase não deu para eu me despedir dele, que meu pai trabalhava muito naquela época. A minha mãe foi no aeroporto me levar com a minha avó e nós até esquecemos da parte financeira, porque foi tudo tão rápido. Eu vim para cá sem $1 e sem um cartão de crédito. Eu vim com um cartão de débito que eu tinha do Banco do Brasil na época, que não tinha essa facilidade de banco internacional. Quando eu cheguei para passar na imigração, a primeira pergunta do cara, quanto você trouxe? Eu... um cartão. Ainda bem que ele não pediu para ver o cartão, né? Porque ainda bem que eu não devia ter quase nada na conta bancária. E tudo começou assim. E aí eu cheguei sem expectativas, sem planos e não aguento ficar parada. Falei, preciso procurar alguma coisa para fazer. No 3º, 4º dia já arranjei um trabalho num hotel para trabalhar como camareira. E aí começou as experiências, né? Aí eu lembro quando eu cheguei no hotel, no Porto Fino. Quando eu abri o Porto Fino ali dentro da Universal, foi em 99. Quando eu cheguei para já estacionar no hotel, estacionei na vaga dos hóspedes e fui na recepção. Eu vim aqui para trabalhar. Ela falou assim, não, sua entrada você dá a volta e para lá no fundo, que eles vão te dar o uniforme e tudo mais. Aí, enfim, aí eu entrei, um uniforme daqueles bem autêntico de camareira, sabe? Eu tenho até uma foto que eu te mostro depois. Branco com verde, xadrezinho com um avental e até um negocinho na cabeça. Quando eu vi aquilo, eu falei, meu Deus do céu, o que eu vim fazer aqui? Tem experiência limpando? Falei, muita experiência. Não tinha a mínima ideia como dobrar o lençol de uma cama ou colocar uma fronha. Aí foi. Aí eu já adorei, né? Quando é jovem, tudo é novidade, né? Era o máximo trabalhar no hotel, fiz um monte de amizade. Enfim, aprendeu a fazer a cama super bem. Aprendi. Hoje eu sou uma camareira de mão cheia. Se você quiser aprender a arrumar uma cama, eu não esqueci até hoje. E aí, desse trabalho, aí eu comecei a ir buscar uma faculdade, fui para o Valência. Aí, quando eu estava no Valência há uns 2, 3 meses, eu conheci o meu ex-marido, que é de onde vem o meu sobrenome Larson. Então, ele estava começando a faculdade também, ele ainda era mais novo que eu tinha 19, ele tinha 18. E a gente começou a namorar, em 6 meses nos casamos. Gente, o povo é muito rápido, eu fico impressionada. Foi muito rápido. E assim, imagina, tudo ao mesmo tempo, né? Você jovem, sem ter certeza daquilo que você está fazendo, vir para um país estranho, casar com uma pessoa de uma nacionalidade diferente. Mas peraí, calma, vamos lembrar que você é aquela pessoa que falou com seu irmão de manhã e à noite você pegou o voo. Exato. Então não surpreendeu tanto assim sua família. Ninguém falou, nossa, que novidade. Não, a minha família não acreditou. Quando eu liguei para minha mãe, eu falei, mãe, eu tô casando daqui 2 semanas. Casando? Com quem? Aí eu falei, com o Jason, você ainda não conheceu, mas você vai conhecer. Não tinha FaceTime naquela época para falar, né? A gente naquela época ligava pro Brasil de cartão. Sim. Você tinha que ir no mercado brasileiro comprar um cartão e aí você tinha um determinado nível de crédito, enfim. Casei em 6 meses, minha mãe conseguiu vir pro casamento, meu pai não. E as coisas foram começando. Aí eu... Trabalhando com o que na época? Trabalhei com limpeza, trabalhei em hotel de camareira, trabalhei em restaurante de server, trabalhei em café da manhã, fazendo café da manhã em hotel, que você tem que chegar 4 horas da manhã para arrumar a mesa, aqueles buffets. E até que apareceu a oportunidade de um dia eu recebi uma ligação para ser secretária num escritório de contabilidade. Pera. Calma, porque daí você já vai passar por uma fase muito... Vamos voltar. Vamos. Que é o seguinte, você chegou aqui e era tudo que você esperava? Era tudo e mais um pouco. Mesmo sendo, porque eu imagino Orlando 24 anos Eu amei os Estados Unidos. Eu acho que não só o fato de ter uma independência maior, de assim, agora eu saí do meu país, agora eu vou ter que me virar mesmo fazer alguma coisa. Então, essa adrenalina foi que me ajudou muito no início, porque eu queria descobrir, eu queria saber como era, eu queria fazer, eu queria estudar, eu queria aprender inglês, eu queria tudo ao mesmo tempo. Tá, mas você foi morar com seu irmão? Eu fui morar com meu irmão. Meu irmão, ele tava começando a namorar a minha cunhada, eu acho, que com tanto pessoal que eles se casaram, a intrusa ainda foi morar com eles por um tempo, até que eu realmente, quando eu me casei, que eu fui morar na minha casa, no Metroeste, a primeira casa que eu tive aqui. Tá, então tá. Aí você chegou, você achou maravilhoso, agora você explicou, porque também, pra você, aquilo representava uma libertação. Aquilo, Sim. né? Mas, a dúvida é a seguinte,
era como você tinha imaginado ou você olhava e falava, ai, que perrengue? Tudo bem, o trabalho foi um pouco perrengue. Acho que a parte mais difícil quando a gente chega, eu tinha estudado inglês no Brasil, né? Aquela coisa que os pais obrigam você a estudar inglês. Por isso que eu falo para todo mundo, aprenda inglês quando é criança. Mas às vezes, e a gente vai na escola, eu também fiz inglês quando era pequena, e eu cheguei aqui e vi que eu não falava nada. Tati, o meu primeiro trabalho, a supervisora do hotel, ela chegou para falar comigo, aí eu virei para o meu lado e falei, ela tá falando inglês? Eu não conseguia entender o que a mulher falava. E isso não foi 1 mês, 2 meses. Foram, assim, uns 6 meses para eu começar, sabe, o ouvido se acostumar. Então, eu acho que a maior barreira para mim foi o fato da idade, porque eu não tinha 21 anos ainda, e a questão da língua, porque eu não aceitava chegar no banco. Eu lembro uma vez que eu fui trocar um cheque, porque era difícil para ter conta também naquela época. Então, você tinha que levar 2 documentos com foto no banco, e eu só tinha um passaporte, eu não tinha tirado a carteira de motorista ainda. Eu fiquei 4 semanas sem conseguir trocar o cheque. Eu entrava no banco, a mulher falava comigo, eu falava, blá, 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 eu não entendia nada. Então, acho que a maior dificuldade para mim foi a questão do inglês, porque tudo eu achava lindo, eu achava os lugares lindos, eu achava as casas as mais simples, as mais maravilhosas. Então, eu era encantada com tudo, como eu ainda sou encantada por Orlando, né? Eu também sou. Tanto que quanto mais eu viajo, mais eu tenho certeza que eu escolhi o lugar certo para viver. Com certeza. Agora, Carol, o clima também não era uma barreira para você. Você estava acostumada com super calor. No Mato Grosso, né? Com calor, até quando eu vou para lá hoje, eu já não acho nem tão quente, porque aí eu não tive dificuldade de adaptação. Foi assim, para mim, honestamente falando, eu encarava os trabalhos de uma forma de boa, eu gostava das experiências. E aí Deus, né, entrou na minha vida e me deu esse direcionamento, que é o que eu amo fazer. Então, aí sim, aí você estava lá fazendo faculdade, estava trabalhando e tal, surgiu uma oportunidade. Surgiu a oportunidade. Uma ligação que, se eu não tivesse atendido, talvez outra pessoa poderia ter atendido, porque eles estavam ligando uma série de pessoas. Aí eu cheguei na casa do meu irmão, eu atendi o telefone, naquela época tinha telefone em casa, hoje não tem mais telefone em casa. E a ligação não era para mim, a ligação era para a irmã da minha cunhada, porque ela já morava aqui há mais tempo, ela estava aqui, eu acho que uns 6, 7 anos, estudou aqui, falava inglês bem. E ela não estava, e eles falaram, é que é de tal lugar, a gente queria falar com a fulana. Aí eu falei, você pode passar o recado? Aí eu peguei o recado. Quando ela chegou em casa, logo depois com a minha cunhada, eu falei, olha, ligaram. Ela falou, não, contabilidade, não sei o que. Eu falei, posso ir? Aí ela falou, pode. Mas você não tinha nada Zero, a ver com contabilidade? Zero, eu vou te contar a minha primeira experiência, o dia que eu comecei oficialmente, porque eles me ligaram nesse dia, eu liguei de volta no outro dia cedo, a Cristina, que é uma pessoa assim que eu sou grata eternamente na minha vida, que foi que me ensinou tudo. Quando ela me entrevistou, ela falou, eu te quero. Você pode começar amanhã? Ela gostou do seu jeito. Falei, posso começar amanhã. E eu lembro que eu entrei no escritório e vi aquele monte de papel. Imagina, eu gostava da área médica. O meu sonho, quando eu assim, me entendi como gente, era ser médica. Aí eu não consegui passar na faculdade de medicina, fiz direito no Brasil. Então, nunca tinha imaginado trabalhar com número, com relatório. Eu lembro quando eu olhei o primeiro relatório em cima da mesa, eu falei, Senhor, eu nunca vou conseguir entender isso. Eu gostava de, mas era uma coisa que não tinha pé nem cabeça para mim. Mas foi assim, fluindo tão naturalmente, porque quando a coisa é para ser, era uma semana eu já estava entendendo, na segunda semana eu já queria fazer, e eu sou curiosa, né? Então eu saía do trabalho e eu chegava em casa e eu ia ler. Então eu comprava livros na Barnes & Noble para aprender assim do básico, porque eu não tinha base contábil. Eu estava começando a faculdade, mas sem um major, eu não ia fazer contabilidade ainda. E as coisas foram acontecendo, essa pessoa que me contratou, ela tinha a nossa idade hoje, ela engravidou, então ela teve uma gravidez muito problemática. Quando eu entrei, ela estava mais ou menos, acho que no 5º mês, daí em diante ela praticamente quase não conseguia ir no escritório. Precisou muito de você. Precisou de repouso. E precisou de você. Paty, aí veio as minhas aprontadas, porque eu tinha que me virar. E os clientes chegavam, eu dava o meu jeito, aí ela chegava, de vez em quando ela aparecia, ela falava, Carol, pelo amor de Deus, não inventa moda, não faz o que você não sabe. E foi indo, eu consegui resolver tudo para ela, graças a Deus, acabou que ela voltou, devido à gravidez, a criança, aí teve depressão pós-parto, enfim, ela decidiu vender o escritório. E eu fui vendida junto com o escritório, isso foi muito bom. Eu fui vendida para esse novo escritório, foi um colombiano que comprou, muito experiente com contabilidade, então toda aquela parte técnica, porque ela também não era contadora de natureza, ela era da área de economia. Então, ela não tinha aquele conhecimento técnico, que eu sempre sentia falta de entender o porquê, mas baseado em quê, onde que eu procuro. E aí eu fiquei com ele mais um ano, um cara incrível também, que eu também tenho muita gratidão a ele. E depois de um ano as coisas foram acontecendo, a nossa cabeça não batia muito na parte administrativa,
e de gestão em relação até funcionário, cliente, a gente aumentou muito. Nós saímos de um escritório quando ele comprou, que era do tamanho desse sofá ou menor, e fomos para um escritório já com 4 salas, porque os clientes foram assim, não existia contador brasileiro em Orlando. Então eu fui a primeira contadora brasileira em Orlando e que fazia o básico naquela época, abertura de empresa e imposto de renda. Então foi assim, numa velocidade que hoje eu paro para falar, que eu acompanho várias empresas que abrem e falo, meu Deus, como aconteceu comigo daquela forma? Foi tudo muito rápido. Contanto que um ano depois, eu estava 2 anos na contabilidade, 2 anos depois eu deixei de sair e abri meu escritório. Aí foi quando eu abri a Larson. E aí a outra história começou. Caramba, e uma história de muito sucesso, porque não tem quem não conheça a empresa da Carol, né, Carol? Não tem, todo mundo, quando você fala, todo mundo indica, todo mundo fala. E assim, eu tenho uma... não sei nem que palavra que eu posso usar, mas assim, eu valorizo tanto isso, uma mulher tá lá, ter conseguido, ter vencido em uma área tão, pra mim, tão difícil, que eu sou de humanas, então pra mim, contabilidade é um universo tão complicado, tão complexo e tal, e eu vejo uma mulher tá lá arrasando, que todo mundo indica, eu acho o máximo, fico orgulhosa de você. Obrigado, Paty. Juro. Eu sou muito grata a Deus e tenho bastante orgulho também de tudo que eu fiz para a comunidade brasileira nesses últimos anos, não só aqui, mas como em todos os estados dos Estados Unidos e do Brasil. Assim, acho que a paixão pelo que você faz é o que demonstra esses resultados de hoje. Sim. Porque não é uma área fácil, é uma área que você tem que estar sempre estudando. Sim. Eu estudo praticamente todos os dias. Jura? Eu estava vindo para cá, no meu carro, estava assistindo uma aula no YouTube de um outro curso que eu estou fazendo. Então, não é uma coisa para você falar, eu vou fazer contabilidade, ou porque dá dinheiro, ou porque eu gosto. Você tem que ter paixão, porque com todas essas leis novas, mudanças de legislação, tanto aqui como no Brasil, e a gente acaba trabalhando no mundo todo também, né? Porque hoje o brasileiro ele não está só nos Estados Unidos, ele está aqui, ele está na Europa, ele está na Ásia. Então, a gente acabou tendo que ir entrando também nesses outros universos de tributação de outros países. E isso daí me encanta. Eu tenho verdadeira paixão por isso. Pelo amor de Deus, Carol, não me fala um negócio desse. Te encanta? Eu sou apaixonada por isso. A parte de imposto, para entender. Adoro. Meu Deus do céu, tá tudo errado nesse mundo. Mas é que eu não entendo nada, tá, gente? Eu não tenho nada contra, mas é que eu falo, caramba, como é que alguém gosta? A maioria das pessoas me chama de louca. Eu pensei nessa palavra, mas achei que era muito forte. Talvez. A maioria das pessoas me chama de louca. Você é louca, você não para. Agora tá inventando mais moda, tá fazendo mais curso, tá se especializando em outra coisa. Que loucura, Carol. Quantos clientes já passaram mais ou menos no seu escritório? Ai, Paty, hoje eu tenho registrado no meu escritório mais de 10 mil clientes. Fala sério? Mais de 10 mil clientes. Nós fazemos anualmente uma média de 6 mil declarações de imposto de renda. Então, isso é um volume, assim, principalmente quando eu converso com os parceiros no Brasil, com os colegas, que não é comum, entendeu? Então, o escritório grande de contabilidade no Brasil, às vezes tem 500, tem 1.000 clientes, né? E a gente consegue, desse jeito, né? Correndo de um lado, correndo para o outro. Mas espera aí, correndo do lado, correndo do outro, não dá para falar com a Carol num período do ano. É verdade. Não é? Nem meu marido. Você fica... Meu marido, ele tem uns canais dentro do meu escritório, de algumas pessoas que ele conhece, ele fala para ela, por favor, me ligar que é urgente. Porque não dá, Não dá. Eu começo tipo 8 horas da manhã, eu vou parar às vezes 10, 11 horas da noite. Quando eu trabalho de casa ainda estendo mais, porque você não sente o tempo passar. Mas é o que eu disse, se você não gostar, não é um trabalho que você consegue fazer, porque é desgastante, você tem que lidar com aquilo que é mais doloroso para o ser humano, que é o bolso, que é o dinheiro. Então, e você está trabalhando para os dois lados, porque tem a parte da ética, que você tem que respeitar as regras da receita, e tem lá o lado do seu cliente, que você tem que entender e fazer o melhor, né? Claro. Então, Que difícil. E, Carol, você vê muita gente, nesse período todo, né, nessa carreira toda, você viu muita gente fazer coisa errada? Eu digo... Não estou falando de concorrência, isso não tem nada a ver. Eu digo, as pessoas, por falta de conhecimento, deixar de fazer, pagar um imposto, deixar de fazer uma documentação, porque não sabe como fazer. Bastante, muito. Eu recebo muito cliente. Eu não acho que existe concorrência também nesse mercado, porque acho que cada pessoa que é planejador, né, que é o que eu mais faço hoje, que é o planejamento tributário e fiscal, você tem uma característica própria. Então, eu acho que falar assim, o concorrente, acho que não tem um concorrente, tem os colegas que fazem um trabalho igual ou semelhante. Tem espaço para todo mundo. Tem espaço para todo mundo e sempre vai ter espaço para todo mundo. Eu acho que a maior dificuldade é que algumas pessoas não estão preparadas para passar informação. Então, isso é muito comum dentro da nossa comunidade. Então, as pessoas que se dizem especialistas, que se dizem entender, que se dizem saber fazer. Então, quando o cliente chega para mim com um problema, por exemplo, não vou entrar muito em parte técnica, mas em 2018 nós tivemos uma mudança de legislação,
a qual, caso não cumprida, as penalidades são extremamente severas, como eu já conversei com você uma vez. Nós temos FBAR, nós temos FATCA, nós temos Guilty Tax, nós temos inclusão de receita no exterior, nós temos tributação de receita global. Então, muitas vezes a pessoa não fez certo porque foi mal orientado ou porque não entendeu realmente o quão grande é a penalidade por não fazer certo, porque nem sempre você vai acabar pagando um absurdo de imposto para você se encaixar dentro da nova legislação. Então é aí onde entra o planejamento, e algumas pessoas elas não querem nem gastar para fazer um planejamento. Eu não quero saber desse assunto, nem me fala porque eu não vou fazer isso. Aí fica lá batendo na porta, o amigo falando, todo mundo, você viu tal coisa? Agora no Brasil, aprovaram o MP 1171-23, do domingo para segunda, véspera de feriado, foi assinado o MP. Então, é essencial para quem principalmente quer mudar de país fazer um planejamento, entender de qual forma a sua vida fiscal vai ser nesse país. Não é simplesmente pegar a sua mala, chegar aqui e falar, me mudei, o que é do Brasil ficar lá, o que é daqui fica aqui. Não existe mais isso, não existe mais isso. Mas eu acho, Carol, que no seu caso, assim como no caso dos advogados de imigração, tem muita coisa assim, meu vizinho falou, meu primo disse, o outro que mora há 10 anos não sei aonde. Assim, gente, calma, tem que falar com quem entende do assunto. Eu sempre falo, quando a pessoa fala, porque o meu visto, eu vou fazer não sei o quê, igual o meu vizinho. Não, amor, vai lá conversar com o advogado de imigração, vai explicar a sua história, vai mostrar seu currículo, deixa um cara que entende, que estudou disso, analisar, né, o seu caso. É a mesma coisa. Isso é uma coisa que a gente escuta diariamente, tanto nessa parte migratória, como você disse, como na minha área. Porque tem muita gente curiosa, né? E eu acho que ser curioso é interessante, mas para ser curioso você tem que entender o que você está lendo. Então é muito comum um cliente chegar e falar assim, nossa, mas eu posso entrar e abrir uma empresa. Vou te dar um exemplo simples, não vou nem falar de legislação. É muito simples, qualquer pessoa pode entrar e abrir uma empresa online. Sim. Só qual é o problema? É o contrato social e a forma de tributação. Então, o que eu pego de gente recém-chegada, que chegou aqui, meu amigo mandou eu abrir uma LLC, e para um tipo de atividade que é operacional, não passivo patrimonial, na hora de apresentar a declaração, está pagando 15,3% a mais de imposto. Nossa. Então, não é tão simples. Existem facilidades, como no Brasil também, hoje você faz tudo online, mas você precisa pelo menos consultar alguém com essa legislação orientação. E falar, olha, você mesmo pode abrir, mas faça isso, para que você não tenha problemas futuros e, às vezes, a maioria dos problemas eu consigo consertar. Agora, tem algumas situações que a gente tem um período da lei que a gente tem que respeitar. Então, se o cara mudou a forma de tributação hoje, eu só posso mudar daqui a 5 anos. Então, você vai passar 5 anos sendo tributado com uma alíquota maior do que você deveria, porque você tomou a decisão, sim, pelo menos fazer uma pergunta, uma consulta com uma pessoa que é profissional da área. Sim. Mesma coisa que a imigração. Claro. Você falou uma palavra que é muito importante, que eu falo pra todo mundo, que a pessoa tem que ter planejamento. Não pode pegar as malas com a família e desembarcar aqui e falar, agora eu vou ver. Não, vê antes. Se planeja, vê com relação aos seus negócios, com relação aos seus bens. Mas eu não tenho muita coisa. Não importa quanto você tem que olhar. Qualquer coisa quando você muda de país é importante. Eu vejo muito, a gente está com uma onda muito grande de migração para Portugal também, né? E eu faço bastante trabalho lá. O pessoal que vai para Portugal, eu não sei se eles acham que vai falar a mesma língua, que eles vão entender tudo e não precisam. O que eu tenho visto assim de absurdo que está acontecendo com brasileiros em Portugal chega até a ser maior que aqui. Porque Jura? aqui as pessoas ficam com um pouquinho de medo por causa da língua, então até não conseguem entender tudo. Agora, em Portugal, as pessoas literalmente não têm planejamento nenhum. E Portugal tem o mesmo sistema tributário, não exato, mas muito semelhante com os dos Estados Unidos, que tributa a receita global. Então, o brasileiro ele acaba indo explorar o mundo, só que muitas vezes deixa de se preocupar com o que é mais importante. Escola para filho, que bairro que vai morar, que visto que eu vou fazer, qual é a consequência desse visto, dá para fazer alguma coisa para remediar. É a palavra-chave, é planejamento. Quer se mudar, quer vir para os Estados Unidos, quer conquistar o tão famoso sonho americano, tem que fazer a coisa certa, não tem como. Não é papo de profissional que quer falar, não, tem que fazer para vender um serviço. Mas é porque é a realidade, a gente que está aqui, a gente sabe disso. Exato. Eu gostei de uma coisa que você falou, que é o seguinte, dá para dar um jeito, dá para, né, ajudar a pessoa que não começou do jeito certo às vezes, né? Então assim, do mesmo jeito que o advogado de imigração às vezes pega uma pessoa que veio para cá como turista, não sei o quê, e aí dá para se encaixar, dá para fazer um processo. O contador também consegue, a empresa de contabilidade também consegue ajudar, mas nem sempre consegue ajudar, mas às vezes tem que esperar 5 anos pagando mais imposto, como você acabou de falar, né? Mas assim, sempre é tempo de você se regularizar, né, Carol?
Sempre dá tempo de a gente fazer alguma coisa. Eu posso não conseguir de imediato, no caso de alguém que já escolheu a tributação, esse exemplo que eu dei, mas pelo menos remediar, de alguma forma a gente vai conseguir adaptar uma outra estrutura existente, desfazer a estrutura, que às vezes é mais fácil eu desfazer a estrutura e criar uma estrutura nova, porque o tempo que vai ter que esperar e a consequência dos impostos adicionais serão pagos é mais barato às vezes começar do zero. Sim. Então tem coisas que é mais fácil você refazer tudo de novo do que você tentar arrumar também. Porque eu tenho pego o caso, às vezes, de que você não sabe o que o outro profissional fez ou quem fez. Então, a pessoa não foi entregue a ela a documentação, não foi entregue a ela um planejamento dizendo, olha, é para você fazer isso e isso, os steps são esse. Então, você tem que adivinhar. Nossa. E nós não temos facilidade aqui, apesar de estarmos nos Estados Unidos, um país de primeiro mundo, na área tecnológica dentro da Receita. Então, a Receita americana não é informatizada. Então, no Brasil, a gente tem um site que chama gov.br, você entra lá, coloca o CPF, eu acho tudo do cliente. Aqui não existe. Existe um site recém-criado da Receita durante a pandemia, porque como eles não davam conta de atender as ligações, eles finalmente criaram um portal para as pessoas físicas. As pessoas jurídicas, você não tem ideia do que é resolver um problema de uma pessoa jurídica. Ou é por telefone, ou é por fax. Ah, não, para! Nos Estados Quando Unidos. eu falo fax das pessoas no Brasil. Não sabia nem que existia fax mais. A Receita, o Estado só nos permite falar com eles por fax, porque por e-mail eles falam que é perigoso, existe na questão de segurança, não podemos. Então nós não temos mais máquina de fax, né? É um fax que é como se fosse um e-mail, mas é fax. Não acredito nisso. É fax. A gente não acredita, porque em 2023 estamos falando dos Estados Unidos, não estamos falando do interior de... Agora diz que eles contrataram 87 mil agentes novos para trabalhar com a Receita, porque a gente tem casos de processos de 2019 parado. Porque veio a pandemia, muita gente foi demitida, muita gente pediu para sair. Então, imagina, a Receita recebe tudo de todas as pessoas físicas e jurídicas dos Estados Unidos, aquelas que moram aqui, e os residentes que moram fora. Então, você tem noção a quantidade de processos que ficaram quase um ano parados. E você ligava, eles falavam, a gente sente muito, mas não tem nada para ser feito. E teve época de ter, assim, 12 milhões de cartas, porque eles recebem informação por carta. Ah, gente! Então, às vezes, quando você quer fazer algum pedido de uma remoção de uma multa, alguma coisa, não tem como você entrar num site e fazer uma apelação, então você manda uma carta. Se não tiver uma pessoa para abrir a carta, passa no esquecido. Isso é muito comum. Isso é muito comum. Que coisa mais louca, nunca tinha ouvido falar disso. Falando em nunca ter ouvido falar, tem muita lenda urbana com relação a imposto, tributação e tal. Estou te falando pelo seguinte motivo. Às vezes eu converso com algum brasileiro que está querendo vir para cá e que me diz, eu não vou porque eu não posso ser bitributado, porque não sei o quê. E eu falo, gente, peraí, não é assim. Você ouve muita coisa desse tipo? A maior preocupação do brasileiro, e a primeira frase é essa, eu não quero meu green card, porque senão eu vou ser bitributado. É justamente o que a gente está falando. Existem inúmeras estratégias que eu posso usar e que eu uso para que você não seja bitributado. É claro, você vai estar morando num país o qual você usufrui de escola, ruas boas, segurança, tudo que a gente tem aqui. Então, nem sempre a gente evita totalmente o excesso de tributação. Mas o Brasil e os Estados Unidos não têm um acordo tributário, mas existe um acordo mútuo de compensação, de reciprocidade. Então, quer dizer que tudo pago aqui se compensa lá e tudo pago lá se compensa aqui. Então, muitas vezes, o que precisa ser feito é só realmente analisar a situação da pessoa no Brasil e um pequeno ajuste que eu faço no Brasil, a gente acaba de ver isso até com a bitributação ou até com a tributação em excesso. Então, existe... falar que tem medo de vir para os Estados Unidos devido à bitributação é falta de informação em relação aos planejamentos e estratégias que existem. Estou falando, e esse planejamento tributário é uma coisa longa, que demora, que dá muito trabalho, quer dizer, para você deve demorar, né? Olha, existem planejamentos sim que eu perco muito tempo, a parte que demora mais é a parte de análise. Então, por exemplo, recentemente eu recebi a documentação de uma pessoa muito conhecida no Brasil, que está pensando em se mudar para cá, então patrimônio muito alto. Ai, que curiosidade. Meu patrimônio Deus. Muito alto, então eu recebi mais de 350 páginas de relatórios das empresas do Brasil. Porque tem uma holding, embaixo da holding tem a empresa de aviação, embaixo da empresa de aviação tem a empresa de produção, aí tem o estúdio, aí tem a gravadora. Enfim, uma coisa assim, uma estrutura gigantesca. Eu passei praticamente 15 dias, todas as noites, umas 3 horas consecutivas por noite, só para decifrar aquilo, analisar, e eu preciso converter
para o sistema americano, então eu preciso fazer conversão para dólar, eu preciso planilhar, aí que entra a parte do planejamento. Então, a parte do planejamento, como eu estou muito familiarizada com isso, e eu tenho, assim, muitas vezes eu olho e já falo, não, aqui vai ser isso, aqui vai ser aquilo, não demora tanto, mas a análise e a execução, principalmente quando eu tenho que mexer no Brasil. Então, aquele cara que é empresário no Brasil, vive de dividendos, aqui os dividendos são 100% tributados, e no Brasil, os dividendos não são tributados, então não tenho nem imposto para compensar. Então, você imagina um indivíduo que ganha 4, 5, 10 milhões de reais de dividendos, Nossa, e chega aqui, que o delícia. impacto que isso vai causar. A alíquota é de 37%, sendo que a gente Senhora. pode evitar isso 100%. Existem estruturas no qual a gente elimina tudo. E aí você pega eu estou só imaginando você 15 dias, pegando toda essa papelada aí, 350 páginas, falando, ai que delícia, essa planilha, você gosta assim? Olha, honestamente, a parte de planilhar eu não gosto. É como a parte de minhas confissões, a parte de fazer a contabilidade também, porque eu gosto da análise, né? Então, de encontrar o que tá Eu não errado, sei, não de fala pra mim, verificar. né, porque eu não acho. Agora, você imagina você pegar um bolo de extrato bancário, um bolo de nota, olhar para a nota e digitar. Até a idade não permite mais, né? A visão já não é mais a mesma. O que eu fazia antes de 1 hora, talvez eu demore 3 horas para planilhar. Então, eu tenho uma equipe excelente que me ajuda, na maioria das vezes, planilhar, mas quando é coisa muito complexa, eu acabo preferindo fazer, porque eu conferir um volume grande desse, é melhor eu fazer do início ao fim. Sim. E aí eu tenho certeza que eu estou fazendo e conferindo. Hoje você tem uma galera trabalhando para você. Hoje nós temos entre os colaboradores diretos, né, que estão no escritório, e as pessoas externas, nós temos 45 pessoas, o que não é ainda suficiente para o volume. Porque apesar de tudo ser automatizado, ter muito sistema, precisaria de muito mais. Só que é uma área que também é muito difícil de se encontrar pessoas especializadas e que falem português. Porque o nosso público praticamente é 90% brasileiro e 10% outras nacionalidades. Então, eu preciso que o funcionário fale português e que entenda de contabilidade nos Estados Unidos. Então, é difícil, né? Difícil. Se você tiver pessoas para recomendar, estamos entrevistando diariamente. Meu Deus, gente, vocês, eu não sei, alguém que está ouvindo, contadores do Brasil, com experiência, que querem vir para cá. Nossa, que dureza. Ô, Carol, agora me diz uma coisa. Você trabalha pra caramba. Você tem ajuda na sua casa? Porque muita gente vem aqui e fala assim, eu sinto muita falta disso, eu não tenho ajuda, eu tenho que cozinhar, eu tenho que lavar. A Dani Valente falou, eu encolhi já um monte de roupa. O Jacaré falou, na minha casa sou eu que cozinho. Cada um contou uma história. Ótimo isso. Como é na sua casa? Eu tenho uma faxineira, né? Porque a parte da limpeza, aquela, pelo menos uma vez na semana, não dá tempo, né? Você sai de casa às 7 horas da manhã e volta às 10 horas da noite. Tem uma pessoa que ajuda com laundry, também uma vez na semana, mas ter marido e ter cachorrinhos em casa, então não é suficiente. Quantos você chegou a ter? Cachorros? Eu estava com 9 cachorros em casa. Apenas. Então, literalmente mudou a nossa rotina, né? Era revezamento entre o meu marido. Eu acordo daqui 2 horas, você acorda daqui 2 horas, eu acordo daqui 2 horas, mais com a rotina de trabalho. Mas assim, Tati, eu amo cozinhar. Então, quando eu chego em casa, aquele dia mais estressante, que tudo deu errado, que os clientes estão todos estressados, eu faço questão de chegar em casa e ir para a cozinha. Então, isso assim, faz parte da... Ai, momento relaxar. Então, eu chego, já tiro o sapato, prendo o cabelo, vou para a cozinha e gosto dessa parte. Agora, eu odeio lavar roupa, eu estrago todas as roupas, isso que você falou. Tem roupa que eu usei uma vez, porque eu coloquei para lavar, misturei tudo, estraguei tudo. Então, e eu posso contar com a ajuda do meu marido, porque o meu marido, ele me ajuda muito em casa. Então, agora que ele está operado, que eu estou desesperada, porque ele me ajuda com laundry, ele me ajuda com a parte de cozinha, de tudo. Mas eu não sou boa com as tarefas de casa, não sei cozinhar. Não, cozinhar você sabe, né? Cozinhar eu adoro, eu sei. Não sabe lavar. Eu não sei lavar roupa. Eu vou te falar, eu acho que aqui, me corrija se eu estiver errada, mas eu acho que aqui não vai pra frente se o casal não se une nessa... Né? E não é só aqui, eu acho que no mundo inteiro, eu acho que, gente, a gente que tem que cuidar da nossa casa, não tem essa, eu acho que pode ter uma ajuda, até nós que trabalhamos fora e não sei o que, tal, tudo bem, mas eu acho assim, o marido tem que participar e não acho que é ajudar, não, eu acho que é fazer junto, a casa dos dois. Só que ele faz melhor que eu. Jura? Se eu lavo a roupa, eu vou cheirar a roupa, eu falo, gente, a minha roupa não tá cheirando nada. Ele lava a roupa, quando eu entro no closet, eu falo, meu Deus do céu, que roupa cheirosa. Ele é muito caprichoso. E eu tenho percebido cada vez mais que os homens, eles têm uns dons para as tarefas de casa melhor que os nossos, porque eles são, assim, detalhistas, louça. Às vezes eu tô lavando e falo, não, daí, tá melequento, deixa eu lavar de novo. Vai lavando. Fica à vontade. Fica à vontade. Deixa a cozinha para mim, o resto você toma conta. Mas você cozinha ou você... Eu cozinho bem, modéstia à parte, eu gosto bastante. Mas você aprendeu aqui? Eu, no passado, passei muito tempo da minha vida com a minha avó.
Então, você sabe como é casa de vó. Sim. Você acabava de tomar café da manhã, já tinha o lanche da manhã, daí vinha o almoço, daí vinha o lanche da tarde, daí vinha a janta, aí vinha o outro lanchinho. E como eu ficava muito tempo na casa dela, toda hora que ela ia pra cozinha, eu ia pra cozinha e ficava sentadinha lá do lado ajudando. Pega o ovo, pega a manteiga, faz não sei o quê. E foi que eu comecei a gostar. Eu comecei a cozinhar de verdade com 14 anos. Com 14 anos, eu fazia bolo para vender na escola. Ah, você já era empreendedora, então. Só que eu morria de vergonha de falar para os meus amigos que era eu que fazia o bolo. Porque aí todo mundo ia falar, nossa, por que ela faz bolo para vender? E eu fazia bolo de chocolate para vender na escola, eu fazia torta de frango, aqueles empadões de frango. Eu sempre gostei. Culinária, assim, para mim é a minha segunda paixão. Que legal. Qual que é a especialidade? Todas. Eu tô querendo entrar lá, porque eu tô querendo receber um convite. Todas. Eu gosto de cozinhar todo tipo. Eu gosto de cozinhar comida japonesa, chinesa, turca, brasileira, portuguesa. Agora eu tô mais especializada em nordestina, né? Que meu marido é nordestino, então tudo que dá culinária nordestina é o que eu tenho mais trabalhado agora. Que legal, Carol. Não sabia que você tinha esse talento. E eu vou te convidar para experimentar minha comida. Eu vou. Ô, Carol, quer dizer, isso tudo, né? Foi legal você falar, é uma válvula de escape hoje. É uma necessidade, porque você não tem uma cozinheira. Sim. Mas é uma válvula de escape. Mas eu também nem teria, cozinheira eu não teria, porque, Paty, assim, muda o meu mood a hora que eu chego em casa. Eu chego em casa e falo, Senhor, respirando, trabalhando. Porque você sabe o que é um dia de 12 horas seguidas de trabalho, né? E às vezes 12 horas assim na tela, parada. Que você fala, eu não tenho energia para nem pensar o que eu vou fazer a hora que eu chego em casa. Então já é automático, eu já entro, já lavo minha mão, já prendo o cabelo, vou começar a pegar as panelas. Eu gosto de inventar. Então, eu abro a geladeira e falo, tem isso, tem aquilo, aí eu vou criando as receitas. Que delícia, que delícia. Ô, Carol, do que você sente falta? Você falou que você gosta daqui, é tudo maravilhoso, eu também sou dessas, eu também enxergo, e às vezes quando eu tô num dia difícil, eu vou dar uma volta, eu olho esses lagos, né? Eu falo aqui, olha, delícia, que né? privilégio morar aqui, que delícia e tal. Mas eu sinto falta, não vou falar do que pra não te sugestionar. Do que você sente falta? Eu sinto muito falta da minha família, primeira coisa, porque isso é uma coisa que o tempo, ele ameniza a dor, vamos falar assim, porque no começo é uma dor que dói o seu coração, e você fala, meu Deus, quando eu vou ver de novo? Aí quando você chega, você tem problemas de documento, demora 3, 4, na minha época demorava 5 anos para chegar um green card, aí a cidadania mais 6 anos, então a dor, ela amenizou, só que a saudade que eu tenho, sabe, do almoço de domingo, de ir na casa da minha mãe, de ir na casa do meu pai, e principalmente agora que eles estão ficando mais velhos, né? Então você fala, quanto tempo mais eu vou ter para ter esses momentos? Agora, a família para mim é o número 1. E eu tenho muita saudade da culinária do Brasil. Como eu gosto muito de comida, toda vez que eu viajo, as minhas viagens são sempre para explorar a culinária. Eu gosto muito da comida daqui, como muita gente fala que a comida daqui é horrível, eu não acho que tem lugares onde a comida é maravilhosa, mas eu amo a comida do Brasil. Amo. Cada região tem aquele prato típico, aquele sabor especial. Eu sinto muita falta. Quando eu vou pro Brasil, eu já tenho que emagrecer uns 10 quilos antes, porque pelo menos uns 5, 6 quilos eu engordo lá. Agora, você tem uma vantagem agora, porque quando você chegou não tinha nada de comida brasileira aqui? Não. Minha mãe mandava caixa de isopor com coisa do Brasil, tipo máscaras de Páscoa, imagina. Minha mãe considerava, filhos sempre acham que o pai sempre acha que os filhos não cresceram. Então, minha mãe mandava ovo de Páscoa, mandava chocolate do Brasil, mandava um monte de coisa. Não tinha, nós tínhamos um mercado brasileiro, que tem até hoje na International Drive, só que era o básico. Era tipo assim, por exemplo, arroz, um feijão, uma carne, não tinha tudo que você... Hoje você acha tudo. Qualquer produto que tem no Brasil, você compra aqui. Então, ou no mercado, ou no próprio Amazon. A Amazon vende muito produto brasileiro. Então, acho que em primeiro lugar a família, segundo a culinária. Adoro. Mas eu fiquei preocupada com uma coisa. Eu moro aqui há 8 anos e a saudade da família, dos amigos e tudo me pega bastante. Mas eu pensei que com o tempo fosse melhorar. E você está 3 vezes na minha frente e você está me dizendo que não. Ameniza, como eu te disse, no começo é doído. Com o tempo, você já se acostuma com aquela situação, mas você queria estar lá. Então, hoje, toda vez que eu tenho uma oportunidade, agora mesmo daqui 2 semanas eu vou participar de um evento grande no Brasil para contadores. E, óbvio, que eu já vou 3 dias antes, que aí eu vou visitar minha família e eu vou para São Paulo participar, fazer o evento. Isso é muito legal também, que eu tô acompanhando você no Instagram, eu tô vendo que você tá sempre participando de eventos e falando, né, tentando educar, tentando ajudar com o seu conhecimento também, né? Honestamente, eu nunca fui muito de gostar de fazer palestras, de falar. Por quê, gente? Meu negócio era mais assim, o face to face. Tá. Vamos fazer uma consultoria aqui? Tá. Só que
foi assim, todo mundo me pedia tanto, Carol, vem aqui, dá uma palestra, faz tal coisa, grava um vídeo, que eu acabei entrando nessa questão de palestrar, de dar aula, estou montando um curso para o pessoal da área, para os investidores também. E uma coisa que eu também fiquei apaixonada por isso, porque eu falei, gente, eu fico tão satisfeita quando eu passo informação e você vê que do outro lado foi bem recebido e a pessoa está fazendo a coisa certa, está tendo sucesso, que eu tenho dedicado agora o pouco tempo livre que eu tenho para isso. Então, o Brasil agora eu vou ficar uma semana fazendo missão contador, que acho que somos em 7 palestrantes, eu sou a única daqui dos Estados Unidos, e aí depois em seguida eu já tenho um outro evento, que são 4 cidades do Brasil, que eu vou passar, e depois os eventos aqui. Já tá pensando na comida, já tá pensando o que eu vou comer em cada lugar. Onde você vai passar? Agora eu vou só para Campo Grande visitar minha família, vou para São Paulo e vou acabar dando um pulinho na Bahia, em Ilhéus. Ai, meu Deus, vai ser muito comida baiana, amo comida baiana. Eu também. Que aí eu vou encontrar minha mãe, que coincidentemente ela não vai estar, ou coincidentemente não, ela não vai estar na minha cidade quando eu for, então ela vai estar em Ilhéus, eu vou encontrar com ela e vou ficar uns 4 diazinhos na Bahia. Nossa Senhora! Eu acho que a culinária, você tá me falando, tá me dando água na boca, que eu acho que a culinária se falta também. Pão de queijo. Quando eu chego no aeroporto em São Paulo, eu sempre chego em Viracopos. A primeira coisa que eu faço, um pão de queijo. Tem pão de queijo maravilhoso aqui, Isso maravilhoso. Mas não é um gosto igual você chegar no aeroporto e comprar um pão de queijo. Eu acho que só quem mora fora que vai entender isso. Entende, não é? A gente tem o pão de queijo aqui, mas quando você tá lá, não é o pão de queijo. Eu acho que nós temos pão de queijo muito bons, mas o queijo curado mesmo, aquele queijo de Minas, que se faz o pão de queijo do Brasil, não acho que a gente tem o mesmo queijo aqui. Então fica parecido, mas não fica igual. Eu acho que tem muita coisa, e isso é muito legal que você está falando, tem muita coisa, eu tô aqui há 8 anos, você há 24, tem muita coisa que a gente tem aqui parecida com a do Brasil, mas o Brasil é o Brasil, a gente ama aquele país ainda, né? Amo, de paixão, de paixão. Você voltaria a morar no Brasil? Eu não sei se eu voltaria, Paty, eu não sei se eu voltaria, não sei, talvez, né? Mas assim, como hoje não passa, não tem dentro dos meus planos voltar para o Brasil. Mas eu amo o Brasil, adoro ir para o Brasil, adoro ir para o Nordeste, adoro ir para o Sul. Brasil, cada lugar que você vai, você parece que você está em outro país. Então, você vai para o Nordeste, você vê uma coisa, você vai para o Sul, você vai outra. Você está ali no Centro-Oeste, você vê outra coisa. Eu sou do Pantanal, né? Eu sou pantaneira. Então, você vai também, toda vez que eu vou para Campo Grande, eu vou em Bonito. Essa natureza, cada lugar uma coisa diferente. Não é porque a gente mudou, que a gente deixou de gostar do nosso país. De maneira alguma, independente. A gente sabe dos problemas do Brasil, os problemas que nós estamos passando hoje, que a nossa família está passando lá, mas eu sou fã número 1 do Brasil, e só que não tenho planos, por enquanto, de morar no Brasil novamente. Você se arrepende de alguma coisa nessa trajetória toda? Ou você faria tudo de novo e viria do jeito que você veio e trabalhando onde você trabalhou até chegar onde você chegou? Faria tudo de novo. E tudo de novo, quantas vezes fossem necessárias. E o que eu acho, a maneira com que eu penso, que eu enxergo a nossa vida tudo aquilo que eu passei teve um propósito, que muitas vezes eu não entendia. Eu falava, meu Deus, por que eu estou passando por isso? Porque nós chegamos a passar até necessidade, assim, não é de passar fome, mas quando eu cheguei aqui, não tinha brasileiro, tinha pouco. Então, para você conseguir um trabalho, e eram, assim, subempregos, não era uma coisa que você conseguia viver com aquele dinheiro. Então, era tudo contadinho. Uma semana você pagava uma parcela do aluguel, aí você juntava com o da segunda, que estava o aluguel. Aí você ia pagar a prestação do carro, aí você ia pagar o seguro, aí você ia fazer compra de supermercado. Então você vê, fala, por que eu estou passando por isso? Mas hoje eu entendo tudo aquilo que eu passei, todas as durezas, todas as rejeições, porque eu tive muito problema quando eu entrei no mercado também. Eu era mulher, eu era muito jovem, eu era estrangeira. Então, eu acho que tudo aquilo foi muito válido para eu ser quem eu sou hoje e dar valor a tudo que eu conquistei. Não é uma coisa assim, que, você teve sorte. Não, foram muitos anos, foi assim, muita dedicação, sempre com projetos novos, sempre com um objetivo lá na frente. Então, eu não me arrependo de nada. Faria tudo de novo. Qual que é a dica que você dá para quem está assistindo e está pensando, eu quero, como ela, eu quero estar lá, eu quero mudar, o que eu faço? A primeira dica, acho que é o planejamento, né? Eu acho que a primeira de tudo, sem dúvida alguma, como a gente está dizendo, se planejar para vir para um país o qual você não conhece. Leis diferentes, imigração diferente, estilo de vida diferente, tudo diferente. Número 1. Segundo, aprender, estudar. Você não precisa passar 10 horas, 12 horas lendo um livro, mas assim, o básico, entender como estão as coisas nos Estados Unidos, como está a economia, o que está acontecendo, como é o mercado,
entender, não ficar só escutando, porque quando você lê, você vai interpretar de uma forma completamente diferente de quando eu te passo uma mensagem. Então, se eu te der um livro sobre a legislação americana, você vai entender da sua forma. Se eu te explicar, vai ser de outra forma. Então, acho que estudar sobre aquilo que você quer fazer, tanto na questão da mudança, sobre a nova atividade que você vai fazer aqui, é fundamental. Porque o que a gente vê de pessoas que vêm com planos lindos, não, eu vou fazer tal coisa porque no Brasil deu certo. É o meu papel falar, olha, vai dar certo, mas não pode ser feito da mesma forma que você fazia no Brasil. Então, tudo tem que ser adaptado à cultura e ao local. Então, ter essa noção, se tiver a possibilidade de vir um período antes, sem ter que morar definitivamente, para conhecer e ter certeza daquilo, porque muitas vezes tem família que vem e vende tudo. Então, não gosto, não dá certo, não tem nem como voltar. Então, eu acho que é fundamental o planejamento e entender para onde você está indo. E, é claro, né, querer. E nós só querer, tem que ter muita vontade e muita determinação, porque não é fácil, não é? A gente vê hoje, na minha época, o tipo de imigrante era um outro, pessoas bem mais jovens, gente que perdeu tudo no Brasil vinha para cá. Hoje não, hoje você sabe que o público brasileiro que muda para cá é diferente. Então, mesmo com uma situação financeira boa, mesmo tendo condição de já comprar uma casa, vir bem estabelecido, entenda bem o que você vai fazer, porque talvez o consertar pode sair muito caro. Não dá para fazer loucura. Não, e eu acho que uma coisa importante também é converse com quem mora, porque morar é completamente diferente de passear. Né? Exatamente, completamente diferente. Entender o que a gente passa no dia a dia, né? Exato. Como é o filho na escola, quantas horas ele vai ficar, que hora que você vai buscar, essa questão da casa. Eu tenho amigas que até hoje não se adaptaram com essa questão da casa, de não ter alguém para ajudar. Saiu do Brasil, sempre teve alguém ajudando, chega aqui e fala, eu não dou conta, Carol, não aguento. Então, é muito válida essa conversa com alguém que já está aqui há um tempo para entender realmente o que nós passamos e o que a gente continua passando. Exato. E uma coisa que eu sempre falo também é para você visitar o lugar e ficar vivendo como um morador. Então, por exemplo, essa casa que a gente está é da Stasi Vacation Homes, que cedeu a casa para a gente gravar, né, o nosso podcast. Essa casa é maravilhosa, eles têm outras incríveis no portfólio, vale a pena você dar uma olhada e, de repente, fazer isso. Você aluga a casa, vem, fica uns dias, vai no supermercado, vê como são as escolas, entende como é morar no lugar. Essa é uma dica muito bacana. Cria uma rotina, né, Paty? Eu tenho amigos que têm feito isso. Eles alugam casas nesses condomínios como esse, maravilhoso. Sim. Aí alugam um carro, aí vai para o supermercado, vai passear com as crianças à tarde para entender fluxo de escola também, onde é a escola, entendeu a vizinhança. Exato. Porque tem muita gente que compra casa sem ver. E aí, quando chega, não é bem aquilo que esperava. Né? Compra numa região, a casa pode ser linda na foto, mas a região não é aquela que você queria morar e que você queria para a escola dos seus filhos. Exatamente. Não pode fazer loucura, viu, gente? Exato. Ainda mais quem vem com família, com criança. Tô chegando aqui mais pra frente, porque a Carol gosta de comer. E a Copenhagen USA mandou uma caixa de inha benta pra você. Muito obrigada a você e muito obrigada a Copenhagen. Não é delícia? Porque a gente sente falta de um monte de coisa. Chocolate da Copenhagen a gente não sente porque tem Copenhagen USA agora. Isso daqui, a hora que eu entrei, que eu vi a caixinha ali, eu já falei, não acredito que você vai me dar um Copenhagen. Não dá pra resistir, né? Falando da culinária do Brasil, isso aqui é a marca do Brasil, né? Que marcas que você lembra? Uma das primeiras que vem na minha cabeça é Copenhagen. É verdade, eu também. E a benta, vou te falar que eu lembro que a minha mãe trazia também na mala. Quando eu mudei pra cá, não tinha a Copenhagen USA, minha mãe trazia na mala. E eu escondia na geladeira para as crianças não pegarem. Pra pegar, né? Então você esconde do Igor. Com certeza, porque o Igor é um chocólatra. Se eu chegar em casa e deixar isso uma vez de noite, quando eu vou pegar, eu não tenho mais nenhum. Pois é, sei como é que é, o Guilherme também é assim. Ô, gente, deixa eu dar uma sugestão aqui diferente. O que você acha, Carol, das pessoas mandarem nos comentários dúvidas que elas têm, eu encaminho pra você daí uma ótimo, hora, né? Ótimo. Será um imenso prazer ajudar e responder. Pra ajudar. Podem mandar todas as dúvidas que tiverem, para quem está se mudando, para quem não entendeu muito bem, talvez, que a gente esteja falando sobre o porquê do planejamento, o que é um planejamento, de qual forma será a sua nova rotina, vamos falar assim, fiscal aqui nos Estados Unidos. Podem mandar as dúvidas que vocês tiverem, que vai ser um prazer imenso responder. Porque a Carol, o que ela vai fazer das 2 da manhã até as 5 da manhã? Ela vai ficar respondendo, coitada, não tem tempo pra nada, eu tô dando mais um trabalho pra ela, essa é a verdade. Carol, super obrigada. Obrigada a você, adorei. Sei que na sua correria aí do dia a dia, você encaixou esse papo. Então, assim, sem palavras. Obrigado, Paty. Obrigado mesmo. Obrigada a você. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau, pessoal.